gente, bem-vindos ao Por Direito, o canal que fala tudo sobre imigração para Portugal. E hoje a gente vai trazer um tema bastante relevante, retrospectiva sobre as questões imigratórias de 2024 para cá e expectativa para 2026. Então fica com a gente que a gente preparou um conteúdo bastante interessante com relação às mudanças da legislação e como que vai ficar a imigração a partir de agora. Para isso, eu convidei um grupo de amigos, colegas, advogados, parceiros, para vir conversar comigo sobre isso e daqui a pouco eu volto com essas cadeiras cheias para poder conversar com vocês. Aguardem. Bem-vindos, gente, então, e vamos começar lá em 2024, vendo na perspectiva do que a gente veio trazer aqui. Tudo começou, a meu entender, lá na extinção da manifestação de interesse, lá em junho de 2024. O que é que vocês acham? Léo? Então, realmente, essa questão da manifestação de interesse, depois que acabou, no meu entendimento, veio essa confusão toda porque a exceção virou regra. Todo mundo sabe que tinha que vir com visto e a exceção virou regra. O que você acha aí, doutor Nácio? A quantidade de imigrantes passou-se a aumentar de forma exponencial e as pessoas começaram a utilizar, como você bem disse, de uma exceção para fazer regra, porque a regra era aplicar o visto para fins de residência para que o país consiga se organizar, né, e saber de fato quem cá está a chegar para viver ou para estudar, enfim, conseguir se organizar para receber. E o que nós estávamos acontecendo aqui. Né? A exceção virou regra porque o país demandou essa quantidade de imigrantes, porque uma das regras para se fazer manifestação de interesse era ou você abrir atividade ou você ter um contrato de trabalho. Sem isso, você não conseguia fazer a famosa manifestação de interesse. Então, se tinha essa demanda, se tinha turista para virar empregado, tinha que ter um meio de legalizar, que foi a única alternativa que o Estado conseguiu, abrindo a manifestação de interesse. Então, não virou uma regra porque resolvemos instituir uma regra, mas sim porque houve demanda. O que você acha? Eu acho que também foi muita questão assim, uma pessoa veio, conseguiu se legalizar, se aventurou e depois disseminou essa notícia, né? Vem que é fácil, não criaram precisa. O que eu chamo de receita de bolo. Né? Aí, chega, faz isso, apresenta esse documento, aquilo e criou. Deu certo para um, então vai dar certo para o outro. Então foi essa notícia assim de, não precisa pagar advogado, não precisa de assessoria, não precisa de nada, vem, compra passagem e resolve por aqui. Então eu acho que isso gerou essa desorganização. Naquela altura, a fama, né, na verdade, da manifestação de interesse, que virou regra, nós vamos falar isso aqui muitas vezes, o raciocínio dos estrangeiros naquela altura era assim, eu vou para Portugal, você vai como turista, vai legal? Não, eu não vou com visto, eu vou fazer manifestação de interesse. Chego lá, faça-me ir. Porque todo mundo tem essa mentalidade que a carta convite também é um tipo de visto, até hoje as pessoas têm essa mentalidade, acham que é um visto, e com isso, todo mundo quis fazer a tal da manifestação de interesse. Com isso, deu aquele boom, entre aspas, no sistema. O interesse acabou por atrair não só pessoas que resolviam viver em Portugal. Né? A gente percebe muito na prática nos escritórios, acredito que os colegas aqui todos também, que isso acabou por atrair diversos imigrantes ilegais que estavam a viver em outros países da União Europeia e quiseram utilizar do escape legal da manifestação de interesse no território português, achando, com a má percepção, digamos assim, que estariam se legalizando também em outros países da União Europeia. Estava aqui achando que podia estar fora. Esse histórico se perpetuou até o momento. Ainda alguns dias atrás, um cidadão que vive na Bélgica, não tem documento, não tem nada, me perguntou como era possível, doutor, eu posso me legalizar em Portugal, exatamente porque esse histórico da manifestação já está meio que arraigado aí na mente de todos os imigrantes, e eles acreditam que por essa via, Portugal então é a porta de entrada, e eu acho que foi o que oportunizou essa demanda tremenda, e também tantos problemas que foram causados a partir disso, né? Eu acredito que, com relação a essa questão que vocês acabaram de abordar, foi um dos motivos principais, inclusive, da extinção da manifestação de interesse. Porque foi uma imposição que começou pelos países da União Europeia, para que Portugal extinguisse, porque estavam sendo atingidos, principalmente Bélgica, França, Espanha, porque as pessoas contribuem em Portugal para poder conseguir manter a legalização, mas vão trabalhar ilegalmente nos outros países da União Europeia. Explorar o sistema público da crise. Na verdade, a União Europeia meio que só se manifestou em relação a isso por conta da questão da CPLP em papel. Sim, porque o Estado português quis legalizar, quis regularizar essas pessoas de manifestação e lançou aquele papelzinho lá, A4, e a conversa era: vai que tá bom, vai dar certo, vocês podem passear, os direitos são iguais. No início... E os direitos são iguais em Portugal. Seria. Mas eles barraram a questão do reagrupamento. Reagrupamento não pode, você não pode passear na União Europeia. Mas a limitação do reagrupamento era justamente por uma falha informática. Mas se fôssemos ao que diz a legislação, é uma autorização de residência como qualquer outra. Tanto é que, pela via judicial, haviam pessoas que questionavam o reagrupamento familiar e conseguiam fazer. Né? Então, assim, a questão... Mas por uma questão de layout do documento. Mas aí vamos voltar, porque os outros Estados-membros não aceitavam justamente isso. Quer dizer, legalizou dentro de Portugal, então não tinha os mesmos direitos de um
Tá, mas aí a gente vai voltar mais um pouquinho. Aí a gente vai falar, antes de falar do CPLP, que existe até hoje, o final da manifestação. Eu acredito que o governo, ele decide acabar com a manifestação justamente por ter esse descontrole, né, de entrada das pessoas em Portugal e muita cobrança externa sobre como estão sendo feitas esse controle que Portugal não tinha. Aí vem a questão do fim da manifestação de interesse, e aí com ele também, até então o CEF, teve a preocupação daquelas pessoas que estavam em Portugal, mas que não tinham feito manifestação de interesse, e por incrível que pareça, é muita gente que estava aqui, não fez nada, não fez manifestação, contribuía, mas perdeu o prazo, porque vai deixando para depois. A correria. E aí abriu o prazo para o processo de transição. Na Virgínia, o que tu pode falar pra gente sobre o processo de transição? O processo de transição também, apesar de ter sido uma via de legalizar aquelas pessoas que estavam ali nessa situação de que não cumpriram os prazos, vamos dizer assim, também ocasionou muitos desentendimentos, ou então levou à conclusão de que seria extensivo a qualquer pessoa que chegasse depois da data em que a manifestação ocorreu. E aí as pessoas continuaram a vir achando que estavam dentro do regime de transição. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, que teve muita fake news dizendo assim, faça sua manifestação de interesse. Não era fazer uma manifestação de interesse, porque aquilo ali já tinha sido encerrado, mas tinham pessoas vendendo ainda uma suposta manifestação de interesse, quando na verdade não existia mais, tinha que fazer um regime transitório, e a gente ainda esperou um período para que essa lei pudesse ainda ser regulamentada. E as pessoas achavam que de fato estavam fazendo a nova manifestação, porque recebiam agendamento, iam para as coletas de dado biométrico. Justamente também isso, na hora que você fez a troca da manifestação, que tinha manifestação pela CPLP papel, era chegar no sistema, pagar 15 euros e tinha lá o documento regularizado. Não tinha biometria, não tinha um antecedente criminal, você não sabia quem era a pessoa, aí quer dizer, a pessoa se regularizou sem o Estado saber quem era aquela pessoa. E isso também causou muito problema. Acontece pela ausência de informação do Estado. Sim. Hoje, a maioria dos imigrantes são reféns de influências. Ele sabe que existe CPLP de papel porque o influencer falou que tem, ele sabe que tem CPLP porque o influencer falou, o Estado omite a informação, ele não passa transparência. Então, muitas das vezes, o imigrante ele fica refém de uma consultoria, de uma assessoria, que não passa o que a lei diz. Passa o que interessa a assessoria, a consultoria. Por isso que em todos os meus clientes eu falo, nunca contrate consultoria ou assessoria. Procura um advogado. O advogado vai te passar o que a lei diz. É verdade. Infelizmente, por conta dessa situação, as pessoas só foram descobrir que a manifestação de interesse no período de transição não era para ele depois que começaram a vir as questões dos avisos prévios. Então, dos projetos de indeferimento, que foi o próximo passo. A gente vem aí, a extinção da manifestação de interesse, aí veio para a CPLP, que infringiu as regras da Constituição da União Europeia, e foi por isso a imposição, porque os outros países da União Europeia não quiseram aceitar, porque infringia todas as regras. Portugal quase foi pronto. E tanto pela questão que o doutor Léo comentou aqui, com relação à questão de não ter antecedência e tudo e tal, mas também por uma situação de não cumprir o documento obrigatório, o documento de circulação única, que está lá na Constituição, que é o padrão de todos os países da União Europeia. E aí... Mas não conseguiam fiscalizar. Exato. Isso. Nem não havia a autenticidade do documento. É porque, na verdade, como era que se fazia a CPLP? Com o passaporte. Teve muito documento CPLP falso. Sim. A pessoa pegava, Era vendido. fazia um papel fake e botava lá qualquer QR Code da padaria. Não tinha como fiscalizar. Verdade. Porque não abria, dava erro. Exato. Não, eu cheguei a ver situações que a pessoa tinha feito ali a manifestação de interesse com documentação. Gente, eu já vi fotos, imagens. Cachorro, imagens pessoais no lugar de colocar Onde tinha que botar os documentos? Um NIS, entendeu? Então aí, um processo completo. Sim. A foto do passaporte era a foto do cachorro. Do cachorro. Sério? Eu já vi. Era qualquer documento. Porque, na verdade, a manifestação, o sistema aceitava um documento PDF. Qualquer coisa. Entendeu? Botava um PDF então em branco. Exato, já vi também. Em branco. E gerava o número. E gerava o número. Aí na hora de fazer, né, a troca da manifestação de interesse para a CPLP, aquilo era muito simples. Não tinha nada. O sistema não fazia nenhum tipo de triagem, análise, conferência, e aí já virava uma CPLP. Então, ou seja, a pessoa tinha um novo documento considerado legal, mas na verdade passou por um processo de manifestação de interesse todo Sem meio de subsistência. Sem nada. E essa inconsistência é que a União Europeia não aceitava, porque como é que eu vou saber quem é essa pessoa? Então, E vinha o bom e vinha o mal, né? A falha é aí está. A falha não estava em Portugal instituir
a autorização de residência para quem era nacional de um país CPLP. Era o procedimento que foi feito para a concessão dessa autorização de residência. Então é isso que eu... Sim, o processo, digamos assim. Então era isso que eu sempre bati na tecla das pessoas. Então o problema não está lá no artigo da lei que concede autorização de residência para quem é nacional de um país CPLP. O problema era como isso era processado, né? Então é óbvio que, seja lá qual for a autorização de residência, precisamos verificar antecedentes criminais, precisamos colher dados biométricos, porque isso é uma questão de segurança. Segurança nacional, de segurança dos controles de fronteira. Como um acordo. É um acordo existente entre os países de língua portuguesa, que vem acima de qualquer coisa, inclusive de uma documentação que Portugal quis, dentro do acordo que foi instituído entre os países, dar benefícios para aqueles países. Então, assim, foi realmente a forma errônea, mas a gente tem que levar em consideração e continuar que a CPLP, os benefícios da CPLP ainda perpetuam até hoje. E vão se continuar porque existe algo maior, um instituto maior, que é o acordo que foram feito entre esses países. Isso. Então, é isso. E aí começou, devido a essa parte e confusão toda, e essa pressão toda envolvendo os países da União Europeia e tudo tal, veio essas constantes mudanças que chegaram hoje, ao ano passado, né, finalzinho do ano passado, a alteração da lei, né, de imigração, das chegadas, das autorizações de residências, inclusive respingaram nos vistos, né, que hoje não temos mais, que a gente tem que ver aí que com a CPLP veio também aquele visto à procura de trabalho, que aí também foi um estouro, bombou, acabou a manifestação de interesse e os vistos à procura de trabalho, assim, cresceram bastante. E eles começaram a fazer que era regra. Isso, que aí saíram da exceção e veio pra regra, né? A questão é que o visto de bombou, mas no início ele vinha com a entrevista, então a pessoa já tinha uma entrevista marcada. Exato. Mas um dos requisitos da entrevista era ter um emprego. O cara vinha para procurar emprego, não achava o emprego, não conseguia entrevista. E para conseguir um trabalho tinha que ter o NIS. Aí o NIS não tinha porque o cara não tinha trabalho. Eles não se conversam, eles não se falam. E isso... Tem um ponto pior. Eu tive 2 clientes que eu fiz todo o processo de visto, que vieram com a entrevista, e no dia da entrevista, a gente recebeu o link, né, no visto, foi cancelada. E aí, foi cancelada para que dia? Não sei. Vamos entrar em contato. Ad eterno. Sim. Aí o que acontece? Essas pessoas que vieram para cá, que tinham a entrevista, que tinham o trabalho, conseguiram o trabalho, que conseguiram com muita dificuldade o NIS, a gente teve que entrar com ação de intimação para poder conseguir o agendamento para essas pessoas. E de repente, no dia do agendamento, ele não tinha mais trabalho, foi demitido. Sim. Aí chegava no dia do agendamento, com procura de trabalho, não tem trabalho, não vou te dar residência. Você não tem trabalho. É uma culpa deles também, né? Uma culpa da ineficiência, infelizmente, por falta de pessoal, por N motivos. Mas uma ineficiência da AIMA, né? Que acaba prejudicando os imigrantes. Essa demora, né? É muita gente, a gente sabe que, assim, é humanamente impossível dar conta da demanda. Principalmente quando não há comunicação entre os órgãos. E isso se a Segurança Social não dá o NIS, e a AIMA só, ou o trabalho, só dá o trabalho com o NIS, e a AIMA só faz a entrevista com o NIS, eles deviam saber. Gente, eu lembro que teve uma, eu não sei se foi só um falar e o vento levou, mas eu vi alguém comentar que as empresas estavam autorizadas a dar emprego quem tivesse sem NIS, porque não iam receber essa multa. Porque o problema de receber esse imigrante que não está legalizado é a multa. As empresas não contratam por causa disso. Mas teve lá atrás alguém do governo que disse, não, as empresas estão autorizadas. Foi o presidente da Segurança Social que disse isso, um anúncio público. O problema é que as próprias empresas não confiam nem no presidente do Estado. E o problema é esse, o cara contrata ele. Eu vou registrar esse contrato como? Eu vou recolher mas o problema maior que as empresas relatam, inclusive eu tenho alguns clientes que são empresas, que é o seguinte, eles contratam, mas eles tinham que fazer uma recolha numa conta, né, da Segurança Social até ser atribuído o número. Sim. Que isso poderia levar 6 meses, 1 ano. E aí depois ele ia ter que pagar o retroativo daqueles 6 meses ou 1 ano do trabalhador de Segurança Social. Você imagina, 300 e poucos euros numa média de um salário mínimo de 2025. Por trabalhador é nessa faixa, que é os 11% do empregado e os 24,5% do empregador. Sim. Então dá mais ou menos 300 e poucos euros em cima de 870. E ainda corre o risco desse trabalhador, no final de tudo isso, não estar mais trabalhando e vai descontar dele como? Porque ele também tem que contribuir. Isso. E aí ele tinha que pegar e pagar. Vamos supor, passou 6 meses trabalhando. E aí não foi atribuído. E aí depois a Segurança Social, quando atribuía, o empregador tinha que colocar lá aqueles 300 e poucos euros mensais daqueles 6 meses. E nenhuma empresa quer juntar, fazer um acúmulo de dívida dessa. Porque sabe que é pesado, entendeu? Sim. E outra coisa, a maioria das empresas, principalmente falando de fábricas que tem grande volume de pessoas, contratam pelos benefícios do IFP, do Instituto de Emprego. Então eles entram com o processo dentro do Instituto de Emprego para contratar pessoas. Existe um benefício para isso. E tem, dependendo da classe,
Tem empresas que ganham por trabalhador na faixa de 9 a 15 mil euros por trabalhador. Se ele não tem o NIS, ele não se inscreve no IFP. Se ele não se inscreve no IFP, ele não se torna elegível. Se ele não é elegível, ele não recebe aquele benefício para contratar. E aí ele vai preferir um que tenha. Entendeu? Então, tudo gira em cima dos órgãos. E é tudo isso. Essa confusão, essa falta de comunicação entre os órgãos, um decide uma coisa por portaria, não comunica o outro decide outra coisa diferente, e eles não se falam. E aí vem essa confusão toda. E quem é que sofre? Quem é que pena? É o estrangeiro. E nós que temos que resolver os problemas. Agora, o imposto do ilegal, o imposto do imigrante, ele é cobrado. Sim. E alto. Então, todos esses dilemas nós percebemos que começamos. Eu começo a enxergar uma luz no fim do túnel. Eu sinto uma perspectiva. Eu começo a perceber uma perspectiva de melhora, né, principalmente a intenção de melhora do começo de 2025, mas quando começaram lá as estruturas de missões a funcionar intensamente, né, a fazer a coleta dos dados biométricos da comunidade dos residentes legais da CPLP, né, a fazer a conferência de meio de subsistência e tudo, fazendo aí uma geral, de fato, nos processos e emitindo as documentações no layout padrão da União Europeia, né, e conseguir perceber ali o início da melhora. E, de fato, agora pro final de 2025, pelo menos ao que me parece, de uma forma bem particular, eu começo a enxergar aí uma perspectiva de melhora. Eu acho que nós poderíamos, o governo, melhor dizendo, poderia melhorar mais a questão dos vistos, né? Porque incentivar a imigração ilegal, né? Portugal precisa de imigrantes, precisa que seja legal, né? Incentivar de forma legal a imigração aplicando o visto, mas nós temos aí, por último, o visto de procura de trabalho, que mudou o formato para o altamente qualificado, né? Mas ainda estamos travados, né, doutora? Que prestamos esse tipo de serviço. Estamos travados porque não sabemos ainda quais serão as qualificações para esse tipo de visto. E é isso, eles lançam a lei e fica sempre na pendência de uma regularização, e essa regularização não vem, a norma em branco. A norma e fica parado, né? E você entra no site lá da VFS, tá lá. Tá pendente, suspenso, pendente de regularização. Aí chegamos em 2026, né? Então chegamos a 2026. Mas eu acho que nós chegamos em 2026 e eu acho que essa melhora que o doutor Robson falou, ela vem por conta de nós advogados. Claro. Eu acredito que a procura do judiciário para soluções com relação às questões imigratórias, que antes era praticamente 100% de forma administrativa, então veio a questão o CEF era ruim, a AIMA só Jesus na causa. Então, com isso, a gente começou a procurar o judiciário. E com a procura do judiciário, os órgãos de administração, e principalmente relacionados às questões imigratórias, começaram a ter que resolver e mudar a configuração do sistema para que não tivesse o boom no judiciário como aconteceu. Agora o boom vem para o judiciário. Pois é. A gente pegou um despacho de um juiz que dizia assim, que eles não são o novo balcão da AIMA. Eu já vi também. Tipo assim, o imigrante que se resolva que o judiciário não é o novo balcão da AIMA, né? E aí, como é que você respondeu? Uma resposta dizendo que não, que realmente o judiciário não é o balcão da AIMA, mas é a instância cabível para resolver um problema que não está sendo resolvido administrativo. O utente não pode ficar, o imigrante, o cidadão não pode ficar à mercê de uma decisão que nunca vem. Né? E aí o processo seguiu, porque realmente não é o judiciário o balcão da AIMA, não é. Mas é a instância cabível. Né? Gente, mas eles queriam indeferir todos os processos. Diziam assim, qual que é a urgência? Né? E a gente tem que provar uma urgência que é óbvia. A pessoa sem trabalho, sem documento, sem legalização, descontando. Sem médico de família. Não conseguindo trazer família. Isso ofere direitos humanos. Os direitos humanos está latente nessa situação. E qual é a urgência? Ana Virgínia. O que a gente vê é exatamente que fica esse jogo do empurra, né? A AIMA diz, olha, não é comigo. Aí vai pro judiciário. O judiciário, se você já tentou na AIMA, e aí você prova que sim, que a AIMA não deu resposta, e ele manda você voltar para lá. Até que um deles resolva assumir a responsabilidade por força da pressão, exercida exatamente por profissionais como nós, os advogados. E essa questão, 7 dias para responder. Quando alguém recebeu uma resposta de 7 dias? Passa 7 meses e ainda não tem resposta. Não, gente, pior de tudo não é isso. A lei diz que depois de despachada a intimação protocolada, o juiz tem 48 horas para responder. Eu tenho processo hoje que está 6 meses no tribunal. E o juiz despachou depois de 3 meses e o tribunal até hoje não fez a citação da AIMA. E quando liga para lá, para reclamar, quando a gente liga para o tribunal, eles dizem... Aqui tudo é urgente, aqui tudo não tem urgência. Gente, tudo igual. O teu cliente, o nosso cliente entende? Não, mas ele também não tem obrigação de entender. Porque ele contratou, porque é um processo que é de urgência. Né? Só que a culpa não é nossa. Até aonde a gente pode ir, a gente vai. Sim. E é justamente essa questão toda essa pressão que todos os advogados fizeram no judiciário é que eu acho que fez com que o doutor Násio falou, que a coisa tenha melhorado, que a coisa tenha forçado uma pressão, feito uma pressão para que tentasse melhorar. E estão tentando melhorar, então.
Mas aí, novamente, Portugal é pequeno, o volume de trabalho é muito grande, o servidor fica meio limitado, as plataformas, criaram tanta plataforma que parece que a gente estava na caverna do dragão, né? Vai passar para uma outra dimensão, os portais. Portal. Eu vou passar para outra dimensão desses portais. Então, assim, com relação a isso tudo, veio essa questão de tentar melhorar, estão tentando melhorar, mas eles não se conversam ainda. Eles têm que ter essa integração, Ainda tem que ter precisa essa ter conversa. essa comunicação. Pressão no judiciário, a gente entrou também com uma pressão no legislativo. Nós temos as petições dos colegas advogados que estão tramitando e a gente está entrando no ano eleitoral. Então, por mais que não seja interessante abrir as portas para todo mundo, é interessante legalizar quem tá. Até porque quem tem residência há mais de 2 anos, vota aqui também. Então, tudo esse ano de 2006 vai ser muito importante e tudo é um conjunto. Não só o interesse em colocar o imigrante para ficar documentado, mas sim que esse imigrante tenha valor e força dentro dos conselhos eleitorais de cada região. Eu acho que hoje o maior gargalo, digamos assim, que ficou nas mãos da AIMA, dependência de documentação, de legalização, claro, a CPLP era um grande gargalo, mas eu acho que isso já amenizou bastante, né? Não vai resolver 100%, porque eu digo que o problema da imigração aqui não vai acabar, né? A gente vai amenizando os problemas, né? E eu penso que vão surgindo outros. Isso é natural de toda a sociedade desenvolvida, isso é normal, né? Mas eu sinto que o maior gargalo hoje, que as pessoas nos cobram diariamente respostas, é a questão dos reagrupamentos familiares, né? Mas fiquei muito feliz ao perceber que no final de dezembro, aquelas pessoas que já tinham começado a fazer os cadastros nos portais de reagrupamento, que nunca tinham sido chamados, pagaram as taxas há mais de ano e não eram chamados, graças a Deus já começaram a ser. Então o que a gente percebe agora é a tendência de usar as estruturas das antigas missões AIMA, né, que agora vão mudar de nome aí, não sei, mas na prática vai continuar a ser as estruturas que eu digo, tanto a estrutura de aparelhagem, né, física, como de pessoal, para fazer análise desses projetos, né, desses pedidos de reagrupamento familiar. Eles vão focar nisso agora e já estão começando a chamar. Voltando um pouquinho, né, quando acabou essa questão da manifestação, o CPLP mudou e tal, e veio a lei extinguindo, né, a questão da manifestação e tudo, veio a transição, Sim. Mais um portal, e muita gente entrou no portal para fazer a transição sem ter direito à transição. Exato, vou fazer a transição. Nessa de fazer a transição, ele não tinha CPLP, ele não tinha manifestação, ele não tinha nada, e também não tinha direito à transição. Mas isso não foi comunicado, como você falou, o governo não informa. Isso não foi comunicado. E aí aquela pessoa que tá achando que tá tudo legal, tô bem porque eu fiz a transição, fiz a transição. Aí vem a cartinha lá, vai embora. Vai embora. Vai de projeto dizendo, olha, não tenho condições de deferir seu processo, não atendo o requisito de contribuição anterior a 4 de junho. Aí o cliente chega do escritório dos procuradores, então eu preciso responder isso aqui. Mas vamos lá, amigo, você tem ou não tem contribuição à Segurança Social? Vamos ver aqui o extrato da carreira contributiva. Não tem a gente nada. vai ver, não há contribuições anteriores. Eu já peguei clientes, por exemplo, que 20 e alguma coisa de junho, final de junho, mas não era anterior a 4 de junho. Então, ainda tem uma questão que tinha gente que tinha, entrou lá atrás, tinha contrato? Não, contrato não, atividade Tinha aberta. atividade, mas não tinha condição. Estava dizendo durante o ano. E a lei não ficou clara quanto a O que isso, que a lei né? fala? É um direito também de quem tinha. E as pessoas que tinham contato e o empregador não tinha feito Não a tinha feito a contribuição. contribuição. Recolhia e nunca passava pro governo. Então, tipo assim, daí é um ato de legalidade da próprio empregador. Isso, na mesma questão que você falou, a pessoa era contratada, mas não tinha o NIS, Não podia. E aí não podia. e tinha contrato, tinha tudo. Como é que gente, é um limbo, é uma situação. Eles têm que resolver. Agora, o tem que resolver botando pra fora, é que eu acho que não tá correto. Também não. E aí é onde começa as NAVs, né? Que é as notificações administrativas de saída voluntária. E aí é onde que eu acho que é o que 2026, assim, pelo menos nesse primeiro semestre, é a única coisa que vai acontecer. Vai ser o boom do momento. A gente passou pelo boom da manifestação, depois veio a CPLP, e agora, esse ano, o boom do momento, que já vem, já resquício do final do ano passado pra cá, vai ser as NAVs. A questão toda é que, novamente, nós, advogados, vamos fazer uma enxurrada de ações agora cautelares Isso. contra, novamente, decisões do governo. Sim. E aí, essa questão, vai chover cautelar. E aí o judiciário novamente vai estar inchado. A diferença é que agora não vai inchar só num lugar. Né? Porque era concentrado em Lisboa. E agora a competência acaba por ser da morada dos outros. Vai distribuir um pouco. Mas não vai chover tanta cautelar, porque eles estão dando um jeito de fazer alterações legislativas para que não possa ser assim tão fácil. Não, e vai vir agora a lei do retorno, que está para ser aprovada, já teve aquela audiência pública, Sim. já está aprovada, só falta agora ser instituída. Dentro de um artigo nessa lei,
tá justamente isso, que a cautelar não vai suspender a saída. E não vai ter mais os 20 dias. Não vai ter o efeito suspensivo que hoje a cautelar dá, né? E não vai ter mais os 20 dias, pelo que está se dizendo. Sim, vai ser de imediato, Final, Sim, a determinação de saída voluntária. E a quantidade de... Não há um critério de quem aplica essas naves, a BSP aplica a nave, a ASA aplica a nave. Até a GNR tá aplicando. O nosso cliente que foi apreendido, que a gente fez o processo todo de tanto com as cautelares, a gente teve que entrar com mandado de segurança porque ele ficou detido. Habeas corpus. Foi o habeas corpus. Habeas corpus. Ah, sim, o habeas, mas primeiro a gente entrou com a cautelar. Aí suspendeu o auto, entrou com o habeas corpus para poder liberar e a gente continua com a ação. Mas quem prendeu foi a GNR. Foi a GNR, não foi a PSP e nem foi a Polícia Judiciária, não. Foi a GNR. No local do trabalho, ele estava trabalhando. Eles estão buscando agora. Até a Polícia Municipal daqui a pouco vai estar aplicando. Não, é capaz agora daquele cara fazendo luta, né? A Polícia Municipal vai começar a limpar a nave. Mas o que o ouvinte, né, o que o imigrante deve focar na ideia da nave é que, independente de quem aplicou, né, procure um advogado e para ontem, de forma urgente, tem aquele ditado que eu costumo usar muito, eu acho que todos os colegas advogados conhecem, que é o direito não socorre aqueles que dormem, né? Então, assim, a atenção é nível máxima de prioridade para tudo, é seu futuro, é o futuro da sua família. Às vezes você tem uma solução que é de fácil resolução naquele momento, mas você empurrou um bocadinho com a barriga que ela demanda ali por uma semana, talvez próxima semana não seja mais possível. Eu costumo dizer muito que aqui em Portugal a gente tem que... Você tem um direito, agarra ele e assegura, porque você dorme com ele e acorda sem ele. Infelizmente, vivemos um tempo de instabilidade jurídica gigantesca. Né? Desculpa. Pode falar. Dentro desse tema da nave, o que surpreendeu também foi a questão, assim, tem pessoas que sofreram alguns direitos que foram violados, procuram a polícia, chega lá, eles não foram fazer outra coisa, ou eles foram assaltados, estão fazendo uma participação para ter outro passaporte, uma situação qualquer, ou uma mulher que sofreu violência doméstica, chega na polícia, a primeira coisa que a polícia faz qual é a sua situação? Liga para a AIMA, às vezes já existe processo, já foi para entrevista, mas de alguma forma eles dizem que não há processo nenhum, e com isso faz o quê? Você sai de lá, você busca autoridade para resolver um problema, sai de lá com outro. É um caça às bruxas, é uma caça às bruxas. Isso intimida as pessoas a procurar a justiça, a procurar a polícia, porque assim, às vezes você foi demitido e não recebeu seus direitos, ou você teve qualquer problema que você tem que reclamar seus direitos, você fica intimidado, eu não vou fazer nada porque eu não tenho documento. O acesso à justiça é garantido pela Constituição, mas que de certa forma ele fica lá engessado, né, com medo de tratar um problema e sair com dois. Exato. A gente sabe que isso acontece. E a gente tem que deixar claro também que, assim, mesmo que essa lei que vá ser votada, existe um prazo, por mais que o que eu acho que vai acontecer com essas notificações, essas naves, é que eles vão sobrecarregar os núcleos de detenções da AIMA. E são poucos, né? São poucos. No caso do nosso cliente mesmo, quando ele foi detido, o do Porto estava superlotado, ele foi enviado para o aeroporto. Então, assim, com isso, eu acho que eles vão ter que abrir novos núcleos, porque tem um prazo. Porque por mais que, tipo assim, é imediato, mas tem um prazo. Você sabe que a pessoa, para ser enviada de volta para o seu país, para ser deportada, ela tem que passar, tem que seguir todo o procedimento e tem o prazo que ele tem que ficar em detenção, porque ele tem que passar pelo procedimento todo para saber se realmente revoga-se, suspende, não é nem suspender, revoga-se e dá-se o título de residência dele, dependendo dos requisitos que ele tem e o que ele tem de direito, porque a gente tem que entender que como a gente entrou com muitas intimações com relações de processos que vieram com aviso prévio irregulares e ilegais, vai haver muitas naves ilegais também, de pessoas que preenchem todos os requisitos e que não precisam. Mas isso. Teve um cliente nosso que ele compareceu a 3 ou 4 entrevistas em lugares diferentes, ele era refugiado, ele foi para Missões, ele foi para Aveiro, ele foi para Braga, ele recebeu um título de residência, agora veio a primeira nave dele, ele já com o título de residência em mãos, com certeza o resultado de um dos outros processos que foram iniciados em outro lugar veio para a nave. 4 processos, um deu certo, os outros deram novidade para ele. É a ausência de comunicação entre os órgãos. Não é nem entre na própria AIMA. Mas a própria AIMA, estrutura de missões, não conversa com loja AIMA. E como é que ela emite um documento, né? Como é que ela emite uma nave sem olhar se antes já não saiu o título de residência? E aí o seguinte, muita gente que também recebeu o documento, tem o título, tem o cartãozinho, e agora recebendo o cancelamento do cartão, porque supostamente... Não cumpre os requisitos. Não cumpre os requisitos. E documentação falsa. Oxi. Aí a documentação falsa. E aí? Mas cadê o direito de resposta? E a perícia? Aquele documento, onde é que está isso? Não, supostamente... desconfia, peça abertura de inquérito, investiga, vai responsabilizar isso criminalmente, mas de forma sumária... Não, vai embora porque eu estou revogar uma... Eles querem eliminar o processo e a maneira deles é colocar esses indeferimentos, as naves, e pronto, e dizer assim, pronto, só tem X processo pendente. Uma falsa ideia
ideia de resolução. Isso. Eficiência É administrativa. porque eles estão vendo só pelos números, para poder divulgação. O que eles querem é cumprir metas. A estrutura de missão acabou. Desde o dia 31 de dezembro elas acabaram. Algumas estruturas de missões viraram lojas. A do Porto foi uma. Mas as estruturas de missões mesmo, Guimarães fechou, a Cabeceiras fechou, tipo, Barcelos fechou. Então, assim, as estruturas de missões, elas acabaram dia 31 de dezembro. Então, e agora? O que vai ser feito? Tipo assim, eu acho assim que a AIMA, ela vê números cumprindo metas para poder satisfazer a questão do governo. Nós temos que ver o que aconteceu dentro desses números, porque irregularidades gritantes e são brutais, assim, são coisas desculpa pela expressão da palavra, mas são absurdas, porque eu tenho um cliente que foi indeferido, ele cumprindo todos os requisitos, passou pela entrevista, fez tudo e estava lá. Eu tive um cliente meu que é reformado, mas é empresário aqui em Fafa, ele é angolano, a polícia judiciária bateu na porta dele 3 vezes. E a quem socorrer desses absurdos? Você teve em Barcelos documentação que você levou junto com o cliente lá, apresentou tudo, foi tudo digitalizado? Aí depois retornaram falando que não tinha nada. Não tinha feito nada. Nada, nenhuma documentação. Aí pediram para ir no Porto apresentar numa loja, AIMA, porque a Barcelos era a estrutura de missões, pra gente apresentar novamente toda a documentação na loja do Porto, que iria ser feita uma nova análise. Gente, já não tinha nada. Uma informação para vocês, rapidinho, que isso aqui já coisa dessa semana. Sim. Não lembro perfeitamente se é Bélgica, mas eu acredito que seja. Bélgica já sinalizou que todas essas pessoas que vão ser apreendidas para esperar a deportação, ou seja, não responderam nada, não cumpriram, não fizeram nada, vão esperar essa resposta fora de Portugal, em uma prisão fora de Portugal. E o prazo que eles querem são 180 dias e mais, podendo ser prorrogado por mais 180 dias. Então, tem aí um futuro, se for realmente colocado, se for para frente, uma perspectiva muito triste para esse imigrante que está ilegal, porque ele, além de ficar preso até 1 ano esperando uma deportação, ele ainda vai ficar em um outro país. É o que se quer. É um projeto. Tá? Uma colaboração internacional, justamente porque Portugal não tem condições. Não tem estrutura. Entendeu? Então, o assunto nave é muito sério. Nós tivemos um cliente também, não era estrutura, era delegação. Fizemos acompanhamento, levou toda a documentação, saiu aquele documentozinho com a foto, com tudo, e demorou, fomos lá saber por que estava demorando tanto. Não tem nada. 15, era a esposa de... Não tem nada, só tem a biometria e a foto. Só tem a foto e a digital. E a digital. Os documentos sumiram. Aí disseram assim, aí eu falei, e quando que vocês iam notificar? Porque assim, tem lá contato da gente, tem tudo, e tava esperando a pessoa ir lá pra ver isso. Aí disseram, eu já acho que aí disseram assim, olha, tem que voltar aqui, a pessoa morava a mais de 3 horas do local. Eu falei, a pessoa não vai voltar aqui, a gente tem procuração, eu vou entregar novamente os documentos, vocês vão aceitar os documentos, porque eu não vou fazer uma pessoa, 3 horas pra gente que vai de carro, mas pra esse pessoal que tá bem mais distante, que precisa às vezes até ir de ônibus, 5 horas ou mais. Tinha foto, tinha o digital. Então era só documentação. Era só documento. Não, aí ainda falaram, aí eu disse assim, eu tenho procuração, aí ela, mas cadê a procuração? Eu disse, estava aí. Até a procuração perderam. Essa aí eu falei, estava aí a procuração. Um protocolo com procuração, um pedido, um requerimento, um recurso, e a AIMA entra em contato com a minha cliente. E ainda diz assim, a advogada veio aqui, entregou, mas a gente não vai analisar isso não, que a gente não é competente para isso não, venha buscar. O doutor Vinícius citou que não poderia ser vergonha do funcionário por admitir um erro ou uma falha do sistema, mas eu penso que não. Eu penso que seja justamente a falta, a escassez de mão de obra e um fluxo muito grande de trabalho. Então é muito mais confortável para quem está lá a despachar, a decidir processos, verificar processos que já estão sem pendências documentais e está tudo ok redondinho, e dando vazão para trazer a falsa impressão de eficiência administrativa, né? E aquela demanda vai ficando lá, e o dia vai passando, uma hora alguém vai procurar. Porque abriu um portal para a pessoa submeter a documentação toda. E depois tem que E depois vai ter que submeter novamente para mostrar por quê. Não, gente, eu quero entender qual o sentido de ter que certificar um passaporte inteiro para entregar para a AIMA. Mas aí é para ver. Mas que não porque enquanto ele está com manifestação de interesse, ele não podia ficar passeando, entrando e saindo. Não, até nos processos de renovação também estão a pedir. O problema é o que é que eu penso que é aquilo ali. Eles estão querendo procurar cabelinho. Vamos criar mais você. Então, uma dificuldade. A ideia é usar que o cliente crie provas contra si próprio. Ver ali históricos de saída, de entrada, de permanência fora do território nacional. Por causa do limite de tempo que o residente legal, seja o temporário ou definitivo, possui
Mas esse imigrante que vem para Portugal, pega o título e vai para Espanha ou para qualquer outro país do espaço Não vai ter lá. e não tem carimbo. Aí ele vai cruzar com outras informações, contra a função de segurança. Mas isso é uma prova da falta de comunicação entre os órgãos. Porque a própria AIMA e a PSP deveriam, quem fizesse o controle de fronteira lá na altura, deveriam verificar isso e ter o controle de fronteira. Para que não apresentar uma cópia integral do passaporte? Nós tivemos um cliente, era a Inglaterra. Então, na Inglaterra você faz a imigração. Eles estão fora lá do espaço Schengen. A pessoa foi pra entrevista, chegou na entrevista, e era um 15 também, não era? Não, esse caso foi assim, era um angolano, a esposa angolana, e nasceu uma criança portuguesa. A mãe e a filha moravam em Portugal. O pai tinha emprego na Inglaterra, no Reino Unido. E ele estava pedindo 122k, que era para ele ter a residência e poder ficar indo e vindo, porque como o Reino Unido não faz parte do espaço, era toda uma burocracia para ele vir. E tem decisões judiciais que dizem o seguinte, que o certo é realmente fazer esse pedido antes de estar aqui ilegal, que não é para incentivar a pessoa a ficar aqui meses de forma ilegal, e ele tinha limite para sair do país, dos 90 dias, e 90 dias não se resolve nada, e que a jurisprudência dizia o seguinte, que está correto ele pedir, continuar trabalhando lá, e quando ele for para a entrevista, se regularizar, a partir daquele momento ele permanece aqui. Na época, o CEF tinha respondido assim, não, ele tem que estar aqui, porque ele tem que iniciar o processo aqui, e estava dizendo em outras palavras o quê? Fica aqui legal, e o tempo que demorar, porque você só pode sair quando o processo terminar. Só que o juiz disse o contrário, até me surpreendi, o juiz disse não, o correto é ele usar dessa boa fé, de procurar se fazer esse pedido. Não, era uma pesquisa de jurisprudência no site, não estava na esfera judicial o dele, era um caso quase idêntico ao dele, era também um pai que tinha rendimentos fora e só conseguia manter a esposa e a filha, justamente porque ele tinha dinheiro lá. E ele queria ter essa residência para poder, tanto essa questão de depois trazer o emprego dele para cá, ser transferido, enfim e tal, mas aí o que aconteceu? A AIMA disse assim pra ele, você tem múltiplas saídas, né, entradas e saídas, fica indo pro Reino Unido, ele disse sim, eu tenho que vir ver minha filha, é meu direito como pai, eu tenho que entrar pra visitar minha família, e sustentava a minha filha, ele tinha todos os extratos bancários dos dinheiros que mandava pra esposa, ele tinha a regulação da questão da parentalidade, tava tudo certo perante Portugal, porém, no caso, o CEF na época disse assim pra ele, olha, ele foi pra entrevista e depois chamaram ele. Olha, no dia que você veio coletar a biometria, você pegou um voo para não sei onde, do aeroporto tal, eles têm todas as informações. E ele estava aguardando o resultado para poder fazer a transferência do trabalho dele para Portugal. É claro que quem estiver ouvindo aqui, hoje vai dizer assim, não, mas ele tem que fazer o pedido e tem que estar aqui. Ok, mas nessa situação existe jurisprudência. É uma situação bem específica. Não há um incentivo da parte da doutora para ficar claro. E nem estão dizendo que é certo utilizar documentos portugueses para viver em outros lugares. Não é isso. E no final, negaram. Foi indeferido. E o que acontece? Isso fere o direito à família, ele tem que ficar distante da família porque ele não tem permissão para morar em Portugal. Ele não tem permissão. E aí foi oferecido a questão entrar com uma ação, mas ele já estava estressado. Ele falou que ia conversar depois e tal, ia tentar ver, mas nesse primeiro momento ele falou, não, eu vou continuar do jeito que eu tô indo, porque ele vem, fica 2 meses, um mês, tem que ir embora, aí fica lá a questão do trabalho. É isso, é tirar da família o convívio. A questão de direitos humanos, aquela coisa toda que a gente sabe como é que está sendo feito, como é sendo tratado. Essa é a questão. Eu acho que tem muitas questões que envolvem essa questão do imigrante aqui, entendeu? A questão do judiciário é mais uma situação e nós vamos enfrentar muito aí, porque nós estamos iniciando 2026 com uma nova era, mas uma nova era bem complexa, que a imigração, ela tende a melhorar por questões impulsionadas até pelas questões judiciárias, mas as questões judiciárias eu acho que vão aí, vai ser o boom do momento de 2026, porque elas não vão parar com relação à questão das cautelares, porque já existe uma tentativa de suspender essas ações judiciais com a alteração da legislação agora, que teve ano passado, que já foi aprovada e que já está em vigor, que é o 87B, que é inconstitucional, que já está sendo trabalhado por nós aí dentro do judiciário, que é com relação a questões das ações de intimações, que tentaram restringir isso, justamente por conta dessa busca do direito dentro dessas irregularidades que a gente acabou de comentar, porque se a gente fosse comentar todos os casos que os nossos escritórios recebem, a gente ia passar dias aqui. Então não tem como. O que é que a gente tem que deixar claro aqui é que as pessoas não podem se assustar e nem se desesperar e procurar um profissional qualificado para poder... advogados, porque nós estamos dando o nosso melhor, mas às vezes a pessoa com muita ansiedade, com muita pressão, ou sofrendo pressão no trabalho, é o patrão que diz assim, se você não tem documento eu vou lhe mandar embora, é o marido ou a esposa que está em outro país esperando vir, e a pessoa tem que ter o título para fazer o regroupamento, é pressão para todo lado. Assim, cada caso é um caso. Eu digo direto. O meu colega veio comigo e recebeu. Doutor, veio depois de mim e já recebeu. Entrou uma ação depois de mim e já tem um título, eu não tenho.
Eu tenho uma ação de intimação que protocolei em outubro. Ele já vai fazer entrevista agora em janeiro. Eu tenho. Outubro, janeiro? Sim. Mas isso não é. Mas isso... A gente já teve um com um mês. Também, em ação. Em abril. Ainda atendendo. Mas, Infelizmente. vou falar de mim. O José, não consegui reagrupamento, entrei com a ação de intimação, o juiz despachou a José é ação... seu filho. José é meu filho. O juiz despachou a intimação, o deferimento da ação, admitiu, para a citação em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos em janeiro. O tribunal ainda não mandou Mas a era intimação. gosto de Deus. Eu entrei com pedido de agrupamento familiar, era mãe e filho, só que o filho era maior, com problemas especiais. O juiz despachou, veio o agendamento por conta da prioridade, por se tratar de uma pessoa especial, que era 100% dependente, tinha questões, não recordo agora qual era o problema, mas enfim, era 100% dependente. E aí, quando chegou e tem lá o despacho da AIMA, dizendo que era para a família. Só que estava no nome da mãe, que é a tutora e a responsável. A AIMA só fez o da mãe. Porque só tinha um agendamento. Isso, só fez o agendamento, só fez o documento da mãe. Porque saiu com menos de um mês o agendamento. Em uma ação de intimação, gente. Entraram como turista. Mas o pai já tinha documento, já tudo. E aí, o que acontece? Numa ação de intimação, menos de um mês saiu o agendamento por conta de ser uma questão especial. Então, teve prioridade. E aí, no dia do agendamento, o causador, o que era prioritário, não teve. É normal. Isso. Infelizmente, é isso que acontece. Aí notifiquei, tudo tal, já saiu o agendamento. Com uma semana eu consegui o agendamento do menino, mas a própria AIMA não acolheu, e estava lá com o documento da própria AIMA, na ação judicial, eles não acolheram. Essas ações judiciais que começaram em 2024, eu acho, né? As primeiras, assim, que começaram. A gente teve em 40 dias uma pessoa que a gente fez o processo, ela foi para a entrevista, recebeu o cartão, 40 dias. Agora, como é que você explica o tempo que leva dos despachos, que a doutora Carla mencionou? Como é que a gente vai explicar que não é mais 40 dias, que é 6 meses, para olhar o processo da 30, 40 dias no começo. O problema é porque, como logo no começo o doutor Napso falou, as ações elas são protocoladas no único lugar. Vai tudo lá pro Círculo de Lisboa. São 6 juízes. No começo, começou as ações, eram poucos advogados que faziam. Aí vem de novo a internet, vem o boca a boca. Aí o que acontece? Passaram a ter todos os escritórios que trabalham com imigração, começou a protocolar processos. Porque eram 1000 processos por dia. Por dia, entendeu? Aí 1000 por dia, um juiz que tá lá há 10 anos e analisava um por mês. E olha lá. Aí, de repente, tem mais de 100 mil processos para poder analisar. Realmente vai dizer, só que não é um balcão da Se área. tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente. Infelizmente foi isso. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente já vai finalizando. Eu acho que a conversa foi bastante produtiva. Eu acho que a gente conseguiu, né, passar uma retrospectiva aí do tempo e passar uma expectativa para frente. Eu agora vou passar a palavra para os doutores para que vocês deixem assim algo que tipo vocês acham e esperam do que vai ser a imigração daqui para frente, fora o que a gente já mais ou menos conversou com relação à questão do judiciário das naves, né, que é as notificações administrativas de saída voluntária, pra gente concluir aqui e mostrar para as pessoas que elas também não estão sozinhas, que a gente tá aqui, que podem contar com a gente, que tem vários profissionais qualificados para isso e que o desespero e às vezes a ansiedade podem até prejudicar o processo que a gente tem que trabalhar nele. A ansiedade, eu costumo dizer muito aos clientes, faz parte do processo. Tá? Em meio a esse bombardeio de notícias, esse bombardeio de informações diárias, desencontros, influências que acham que tudo se resolve no estralar de dedos, consultas de inteligência artificial, né, ou comparação de processos com colegas vizinhos, isso tudo acaba por confundir as pessoas, é natural, é normal, mas é preciso centrar, né, e colocar na cabeça de quem aqui já está, se aconselhar e criar um norte com profissionais jurídicos, né, com quem detém legitimidade e competência para discutir assuntos jurídicos. Exatamente. E quem são esses profissionais? São advogados. E advogado é aquele profissional inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal e é quem tem permissão para o exercício e a prática da atividade profissional em território nacional. Qualquer outro profissional que não seja com essas condições está, inclusive, cometendo crime, né? Não vamos entrar nessa seara, né? Isso para os que já estão. Para quem pensa em vir, o discurso é o mesmo, acrescendo a ideia de que o segredo para uma imigração de sucesso está no planejamento, né? Então, uma imigração bem planejada, ela
com certeza, né, as possibilidades de erro, de falha e dificuldade serão reduzidas quase que a zero. Né? Então, não tem segredo. Vir para Portugal é vir de forma legal, é vir com visto, é respeitar as leis e estudar. A mudança de país não é uma mudança de bairro, não é uma mudança de estado, é um reset de vida, né? E dizer que todos nós estamos aqui à disposição para acompanhar em todas essas fases do processo migratório. E pegando o gancho do planejamento que você falou, eu também venho aqui dizer que se planeje em todos os sentidos, né? Financeiro, emocional, como ele bem falou. A questão da ansiedade faz parte do processo, né? A espera, os problemas que vão vir quando você não está planejado, e nem só isso, às vezes você até veio direitinho com visto, com tudo, e você não entende como funciona a parte administrativa daquele país, que as coisas não são rápidas, que tem muita burocracia. Se no Brasil já tem burocracia que tem o dobro, então você tem que se adaptar, saber que tem que esperar, saber que tem que ter um aconselhamento jurídico, um aconselhamento psicológico, se possível trazer logo o núcleo familiar, porque essa questão de esperar para depois a pessoa vir, isso aí muitas vezes até acaba casamento, porque a demora aqui é imensa, né? A demora aqui é demais, então às vezes até famílias não conseguem resistir a todo esse processo, né? Esse afastamento causado. Então, realmente, se pensa em vir, ou você que já está aqui, também veja essa questão, porque principalmente quem já está aqui e tem algum problema, recebeu alguma notificação prévia, e às vezes diz, eu não vou juntar de novo os antecedentes criminais porque eu já levei no dia. Leve, porque o que eles querem agora é só um motivo para indeferir o seu processo. Então, cumpra os requisitos, procura um profissional qualificado e, como ele falou, né, todos aqui são capacitados para isso. Pronto, com relação... É redundante falar, procura um advogado competente, porque aqui todos nós somos. Sinceramente, quando alguém me fala assim, Carla, e aí, Portugal? Eu falo assim, olha, é claro que a gente mede a vida pela nossa régua. Então, a minha régua por mais que tu ache que tua cabeça tá boa para mudar, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. A gente só tem noção do que é ir morar em outro país quando a gente realmente está. Por mais que a gente ache que a gente está preparado, não tá. Não tá. Então, claro que tá legalizado é um ponto crucial. Mas cuidar da cabeça, ter um acompanhamento realmente psicológico é muito importante nesse processo. Sim, é muito importante. Porque tu te vê num país completamente diferente, tudo bem que o idioma é o mesmo, mas tem algumas coisas que a gente logo de começo não entende. É uma outra cultura. Tu largaste para trás tua família, pai, mãe, tios, amigos, enfim, largaste tua vida para trás para começar uma outra vida. Então isso tudo, antes de tu pensares em vir para Portugal, prepara esse sentido, prepara essa questão da tua vida, o teu eu, é um conhecimento. Gente, é uma mudança tão grande aqui dentro que só quem vive sabe. É igual aquele papo do Big Brother, só quem tá lá sabe. Então mudar mexe muito com a nossa estrutura. Uma coisa que a gente precisa normalizar é que nem todo mundo vai se adaptar. Pronto, nem todo mundo vai se adaptar ao frio, à burocracia, talvez à calmaria, porque acaba que o imigrante vai morar no interior, a alimentação. Então, a gente precisa aceitar e entender que cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, cada advogado é um advogado, e que todos vão lutar pelo melhor. Mas que nem todo mundo vai aceitar o que vai receber. Então, voltar para casa também é normal. É aceitável. Você tem que estar preparado até para entender que você tem que voltar. A possibilidade de adaptação Sim. você se documentou. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E no gancho aqui do colega Vinícius, é assim, eu costumo dizer para os meus clientes, e sou muito franca do meu posicionamento com relação a isso, a imigração é para todos, mas ela não é para qualquer um. E eu digo sempre assim, você, meu cliente, não é qualquer um. Mamãe já dizia, você não é todo mundo. Né? E isso significa que, embora o discurso do mundo hoje seja, você pode ser o que você quiser, você pode estar onde você quiser. É verdade, mas tem limites. Não é porque eu me imagino hoje vivendo no Alasca que eu vou conseguir. É muito assertiva essa sua fala, porque as pessoas precisam compreender que nem todo mundo nasceu para ser imigrante, como nem todo mundo nasceu para ser pai, para casar, enfim, as diferenças de vida, de pensamento. Entender que nem todos é os rendimentos, nem tudo é dinheiro, nem tudo é o valor do ordenado. Nós temos países vizinhos aqui com ordenados muito mais elevados, sabemos disso, quem cá vive, né? Mas entender as particularidades culturais, né, burocráticas, como a doutora Natasha disse, os costumes daquele povo facilita no processo da adaptação. Então, nem tudo é dinheiro, é uma boa parte. mas nem tudo se resume só a financeira. A gente fala aqui, todos nós aqui somos advogados, todos nós aqui temos a nossa clientela, os escritórios e tal, e a gente está falando de imigração. Mas todos aqui não vivem só da imigração. Sim. Nós passamos pelo processo, estamos adaptados aqui dentro, mas ainda mesmo assim, adaptados com trabalho, com esse afã, né, de conseguir regularizar as pessoas, de conseguir ajudar. Né? É claro que
a nossa ajuda profissional demanda um pagamento, porque nós trabalhamos com isso. Então, essa questão toda da adaptação é muito importante, mas nenhum advogado aqui vive somente da imigração. A imigração é uma forma, é um ramo dos nossos escritórios, da nossa vida aqui como advogados, mas a imigração traz direito de família, a imigração traz criminal, direito laboral, humanos. Então, quer dizer, quando a gente vê, inclusive, na internet, vai acabar a imigração, vocês vão morrer de fome. Não vamos. Eu não vivo só da imigração. Preocupados com isso. Eu não estou preocupado. Agora que acabou essas alterações aí, a advogada agora está morrendo de fome, né? Não, pelo contrário, ele está comendo muito mais. Porque a confusão sempre aumenta. Então, assim, é isso que a doutora falou. A gente não vai viver só disso, mas a gente quer que quem venha planejado, venha com psicológico, venha com dinheiro, venha organizado, saiba que se não der certo, volta, é normal. Agora, para isso, tem que ter um profissional que saiba orientar, que saiba determinar. Inclusive o seguinte, demover daquela pessoa, não venha não, que você não vai se adaptar. Nem recebi dinheiro. Na conversa, eu nem recebi dinheiro para isso. Eu posso fazer uma consulta com a pessoa e dizer, olha, não venho. Não venho. Já aconteceu. Eu acho que esse é o momento. Não é agora, você não está preparado. Acontecia muito nos vistos de procura de trabalho. O cliente chegava e achava que era uma receita de bolo, juntar documento, vou trabalhar com qualquer coisa. Ou eu vou pegar lá, que nem a gente sabe que acontecia muito. Eu vou pedir que emprestar desse dinheiro. Olha, lhe sendo bem sincero, num visto de procura de trabalho, se você não vai ter esse meio de subsistência mínimo que está previsto aí, o seu momento de imigrar não é agora. Usa desse desejo, se organiza melhor do seu país de origem, para depois imigrar na forma correta. E às vezes não é o desejo dele, ele tá vendo todo mundo ir, Isso, e vou também. É a grande questão dos influencers, porque muita gente fala, vem que é fácil, você vai conseguir emprego no primeiro mês. E se não acontecer? Você só vem com aqueles 300 euros e a passagem, e aquele extrato lá com o dinheiro dos outros, não vem. Mas é o que mais acontecia. Eu peguei um grupo de 5 amigos que vieram, chegaram no aeroporto, aí me ligaram. Doutora, a gente tem 500 euros e E um sonho. Aí a gente tem 500 euros e a gente precisa se legalizar. Aí eu disse, oi? Aí eu disse 500 euros cada um, que já era pouco, né? Já era ruim, né? Porque eles não iam conseguir nem alugar um quarto. Aí eu disse assim, e quando é a passagem de vocês? Era 500 pro 5, tá? Era 100 euros pra cada um. Aí eu disse, e quando é a passagem de volta de vocês? Aí eles, é na próxima semana. Eu disse, pois volte. Volte, porque vocês não têm condições. Se organiza, porque vocês não têm condições nem de fazer o documento de vocês e nem ir pra lado nenhum. A próxima semana antecipa. Volte, porque eu acho que esses 100 euros não vai dar nem o dia da passagem de volta. Mas eu acho que as pessoas não querem voltar, porque tem aquele sentimento de fracasso, de vergonha, de quem tá lá. Mas esse vem a questão do psicológico, de trabalhar o psicológico. Frustração, sonho que não deu certo. Mas é aí onde tá o psicológico. De voltar com a mão na frente ou outra. Porque quando você migra, sempre tem um que diz assim, sei o que você vai fazer lá no outro país. Daqui a pouco vai voltar com a mão na frente ou tá atrás. São especialistas. Então, peraí. Então, esse povo tá cercado de muita gente que não é próspero, né? E a pessoa fala assim, vai viajar, vai ficar rica agora. Agora vai mudar. Essa parte do rica vem depois. Vem depois, Quando você tá vindo, vem essa, você tá louca, você vai voltar com a mão na frente ou tá atrás, você vai fazer faxina. Olha, tem um raciocínio, desculpa, a doutora Natasha interromper. Tem um raciocínio que é assim, você é doido, você vai pra Europa, vai limpar chão, vai, mas eu vou ganhar em euro. Entendeu? Aí eles também têm essa mentalidade. É o mesmo serviço que já faz no Brasil, mas aqui. Mas lembra que vai gastar em euro. Mas essa parte ele só vai sentir na pele quando estiver aqui, entendeu? Então, desculpa. Não, mas aí só pra também pegar o gancho de todo mundo aqui e resumir, é que, igual o doutor Navas começou, a imigração, ela sempre vai ser de sucesso, com êxito e afins, né, no caso, feita da forma correta. Venham legal, venham estruturado, venham planejado, porque se você tiver esse... Não, vou voltar aqui. Se você não pular etapas, que é o que os estrangeiros também têm a mania de fazer, ou seja, não faz o processo de imigração da forma completa, porque o processo de imigração é feito de fases. Então, tirem da cabeça que, vou pular a fase 2 e já vou para a quinta, entendeu? Então, ou seja, lá eu me viro. Façam da maneira correta, busquem, vou falar mais uma vez, busquem o profissional habilitado e qualificado, advogado, que é para você poder concretizar os sonhos, né, que você começou lá, quando comprou sua passagem, para poder vir para cá. Você tinha sonhos, você tinha metas, objetivos. Então, faça o trâmite da maneira correta para ter sucesso na sua vida. Eu acho que a palavra-chave é venha com visto. Analise a habilidade de ter um visto e só venha com visto. Se vier como turista, vem para passear. Até para ter uma questão de sucesso e evitar frustrações. Sim. O sonho não virar um pesadelo. Isso. Para todo mundo. É verdade. Vai virar um pesadelo. Ou muitas das vezes a família risco. Situações vexatórias que não passariam no seu país de origem.
origem. E daí começar a rotular aquele país por um erro seu, por uma falha sua. E você tem que entender também que mesmo você sendo organizado, planejado, ainda pode ocasionar problemas. Porque existem situações, principalmente quem vem empreender, quem vem abrir empresa aqui, quem vem investir em Portugal, pode passar por situações. Que esse é um ponto também que é relevante, não é para cá pro momento, é uma questão empresarial, é uma coisa de viabilidade. Então, assim, vir organizado e planejado com relação à sua questão imigratória, não significa que você vai ter sucesso dentro do país. Também tem isso. Não só você como empresário, empregador, mas como nós, advogados, dependendo da forma de trabalho, infelizmente tem situações que dá e tem locais que dá, tem locais que não dá. E você como empregador, ou como você como empregado, às vezes você tem uma noção, como foi dito, vou trabalhar em qualquer lado, mas vai trabalhar em uma fábrica, acha que é tudo muito fácil, não é, não se adapta. Vai pra construção civil, não se adapta. Então, assim, é uma coisa que acontece e você tem que ou entender que você tem que voltar, ou entender que você tem que ir pro outro lado. E falando em voltar, eu acho às vezes muito precipitado quem passa 2, 3 meses aqui e já quer voltar. Ah, também concordo. Porque o período de adaptação às vezes leva um ano. O primeiro ano é se organizar documentalmente. Na primeira dificuldade, o pessoal já quer voltar. Não gostou daquele emprego, não gostou de determinada situação e desiste no primeiro momento. Eu acho que antes de pensar em voltar, dar chance para ver se aquilo ali realmente vai ser uma decisão acertada, porque às vezes é só um processo de adaptação. Ai, gente, o psicológico e o financeiro. Mas pra vocês, se não tiver... eu queria muito vir pra cá. Mas dentro desse 1 ano de adaptação, muitas vezes eu pensei assim, eu quero voltar pra casa, eu não quero isso, não quero mais isso, não quero. Nós somos advogados e eu fiz o meu processo de autonomia correta, eu deveria fazer de outra forma do que eu prego. E eu tive os 4 primeiros meses, vou dizer assim, tive pensamentos sim, em voltar, isso é normal. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu também não. Eu nunca tive. Quando eu vim, nunca tive nenhum. Nunca tive. Não de arrependimento, eu tive vontade de voltar. Não, Vontade de nunca tive. No do inverno eu tenho. Certeza, a sensação tá em Eu vim pelo que onde é que eu coloquei minha família? Será que eu fiz a opção correta? Mas é que tá assim, eu realmente nunca tive a intenção, a vontade. Eu quero voltar, porque o perrengue que eu vou passar aqui, eu vou passar lá. Então eu vou passar o perrengue aqui. Então, eu passei. Quando eu pego -4 na rua, sem guarda-chuva, eu quero voltar pro direito. Acredito que por conta disso, você começa a se reinventar. Porque eu acredito igual a Natasha. Você não pode, no primeiro perrengue, dizer assim, não deu certo, eu vou embora. Você tem que se reinventar. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E foi quando eu abri esse escritório aqui, que faz 4 anos, vai fazer 5 anos. Você sabe por que eu não voltei? Porque eu não tinha plano B. Meu plano era o plano A. No meu também. Pessoas que a gente também é imigrante, que como eles passam perrengue, que eles vêm contar pra gente que a gente tá pra resolver o problema deles, a gente também passou por isso. Entendeu? A gente sabe a dor. A gente sabe a dor porque a gente também passou por isso. É o que eu digo pra todos os meus clientes. Eu disse assim, olha, a gente tenta, e é uma coisa que é clichê, mas é uma coisa que eu levo pra minha vida inteira, eu escutei quando criança dos meus pais, é que você não faz com os outros o que você não gostaria de fazer, que fizessem com você. Então, a gente sabe, a gente passou. O imigrante não tá te procurando porque você é um profissional qualificado apenas, entendeu? Ele tem que entender que a gente também entende a dor dele, porque nós passamos. Não é porque hoje eu tenho meu escritório, eu acho que todo mundo aqui tem seus escritórios, mas a gente nem sempre foi assim. Pra poder a gente chegar a abrir a primeira porta do escritório, a gente passou por perrengues grandes. A Natasha falou, não é no segundo, terceiro mês. Não. Todo mundo já tá aqui. Exatamente. E aí veio o psicológico. O meu escritório mesmo, eu abri exatamente com 1 ano. Eu tinha 1 ano de Portugal quando eu abri a porta do meu primeiro escritório. Antes disso, foi muito trabalho e... coisas que a pessoa tem que... A ansiedade tem que segurar, saber que tem, mas... Bora. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu transferir tudo. Eu agradeço, de qualquer forma, mais uma vez, a todos vocês por essa conversa. A gente já tem uma parceria já há um tempo, a gente já trabalha aqui unido, porque... Nós somos advogados, mas nós trabalhamos em união. Nós não somos concorrentes. A gente trabalha nessa parceria, quando a gente pega um caso, eu ligo pra Carla, a gente vai dizer assim, liga pra Natasha. Então, a união não faz o açúcar, faz a mas é isso. E eu espero que vocês gostem. Esse conteúdo foi preparado. A gente se preparou pra estar aqui, pra dar o melhor da gente pra vocês, pra que vocês comecem em 2026, tirando esse sonho, essa perspectiva, se já iniciou o seu processo, que vocês façam com mais responsabilidade, com mais planejamento, como foi dito por todos aqui. E se você está em Portugal e está numa situação que você precisa de um profissional, seja porque você recebeu uma nave, ou porque você recebeu um aviso de indeferimento, ou porque você não conseguiu nada ainda, então procura um profissional
judicial, porque você tem condições, dentro da perspectiva do direito, de conseguir solucionar seu problema. Mas, como foi dito aqui também, cada caso é um caso. Precisa ser analisado. Realmente tem situações que a gente não tem condições de fazer. Mas isso é raro, são pequenos casos. A maioria das situações é possível ser resolvido ou através de uma ação judicial ou até mesmo de ações administrativas. E é isso, eu agradeço a todos. No final do vídeo vai ficar a logo de todos os escritórios, vai ficar aqui no decorrer do vídeo, vocês vão ver o @ de todos os profissionais que estiveram aqui para poder trazer esse conteúdo para vocês, e digo que a gente está aqui à disposição para vocês, para fazer com que o sonho de vocês sejam realizados da melhor forma possível, e eu acredito que essa é a mensagem de todos. Sim. E obrigada, gente.